Olá, queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece, esse canal criado para estudarmos verso a verso a Bíblia Sagrada. A nossa finalidade é alcançarmos uma melhor compreensão da Palavra de Deus e fortalecer a nossa fé nessas verdades. Eu quero agradecer aos irmãos que estão participando nos comentários e estimular aqueles que ainda não participaram, deixar sua mensagem, a sua sugestão, ou até mesmo dúvidas. É muito importante para nós a participação de vocês. Não fique com dúvidas, elas podem prejudicar e impedir vocês a fortalecer sua fé e desfrutar da graça que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário. Vou lembrar aos queridos que na descrição desse vídeo vocês encontram os links das aulas anteriores e a bibliografia utilizada na elaboração dessa aula. Hoje, nós vamos dar continuidade aos estudos da Epístola aos Romanos. Essa é a nossa 10ª aula. Nós intitulamos essa epístola de Maravilhosa Graça, apreciando a liberdade através da justiça de Deus, e estamos na unidade 2, falando dos benefícios da justificação. Hoje nós vamos falar da liberdade da lei. Vamos dividir esse capítulo em 3 assuntos. Vamos falar que somos livres da lei, a fim de servirmos a Deus no Espírito, do verso 1 ao verso 6. E vamos fazer uma defesa da lei, contra a calúnia de que ela leva ao pecado e à morte, do verso 7 ao verso 13. E vamos falar também da fragilidade da lei, já que ela não pode nem justificar e nem santificar os pecadores, do verso 14 ao verso 25. Mas antes de começarmos, queridos, precisamos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estudarmos a palavra e pedir a Ele a graça para que possamos compreender as verdades dela e praticar. Então vamos lá? Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, colocamos na Tua presença, Senhor, as nossas vidas, os nossos corações, agradecidos pela liberdade que o Senhor nos concede de estudar a Tua palavra. Pedimos ao Senhor a graça de iluminar as nossas mentes na compreensão desses versos, para que possamos, ó Pai, absorver esse conhecimento e colocá-los em prática. Tudo, Senhor, nós precisamos de Ti. Em tudo que fazemos, precisamos do Senhor. Por isso, meu Deus e meu Pai, ajuda-nos, ó Pai, nas nossas fraquezas. Ajuda-nos, ó Pai, na compreensão da Tua palavra, podemos fortalecer a nossa fé em Ti. Sabendo que o Senhor concede infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. O objetivo da nossa aula é falar da liberdade da lei. Então, vamos estudar o papel do cristão em relação à lei, a carne e o espírito. Paulo usa 3 analogias para desenvolver esses assuntos. A analogia do casamento, a de Adão no paraíso e a da carne versus o espírito. Este capítulo 7 divide opiniões dos teólogos em sua segunda parte, quando Paulo muda o tempo verbal do passado e passa a falar na primeira pessoa, eu. Isso retrata uma experiência pessoal do salvo ou descreve o judeu piedoso, ímpio? Essa é a questão. Bem, estamos aqui expondo os assuntos que vamos abordar nos estudos de hoje. Porém, eu chamo a atenção por uma falta de consenso entre os teólogos entre a segunda parte dessa carta, quando Paulo muda o tempo verbal do passado e começa a falar na primeira pessoa. Eu sou carnal, eu sei que em mim não habita bem nenhum, eu faço o que não quero. Então, essas são experiências pessoais que Paulo está dizendo. A nossa primeira impressão é essa, que ele está descrevendo a sua própria experiência. Mas quando a gente compara com o que Paulo falou nos capítulos anteriores, que nós somos libertos do pecado, que não somos mais escravos do pecado, nós somos livres para servir a Deus, aí levanta uma dúvida. Será que ele está retratando uma experiência como salvo ou como um judeu piedoso antes da conversão? Bem, aí se levanta 2 questões, né? Tem 2 fontes de interpretação nesse conflito da lei. Mas devemos pensar o seguinte, e levar em conta que Paulo, quando ele vai descrever nesse capítulo 7, ele fala que ele tem uma consciência da sua natureza pecaminosa. Além disso, ele também
ele fala que ele tem prazer na lei de Deus. Mas só quem tem consciência e quem tem prazer na lei de Deus são aquelas pessoas que são salvas. Então, eu quero chamar a atenção que a maioria retrata a experiência de uma pessoa salva. Mas aqui eu quero abordar este assunto do consenso das duas vertentes. Eu não quero deter as informações nem de uma nem de outra. Eu vou me focar na informação objetiva que Paulo está nos dando, na interpretação das palavras de Paulo para trazer esse entendimento para nós. Então, de certa forma, eu vou falar um pouco da primeira vertente, da maioria, e um pouco da minoria. E eu vou enfatizar isso ao longo do estudo de qual a inclinação de um e de outro. Espero que vocês compreendam essas minhas explanações. Bem, a maioria aqui acredita que Paulo está descrevendo uma experiência normal de um crente regenerado. Então, ele vai falar de um conflito interno diário que o crente tem. A minoria dos estudiosos pensa que Paulo só está respondendo à questão: para que serve a lei, para que a lei foi dada. Então, ele vai se referir a um judeu piedoso, ainda não convertido. Mas vimos até aqui a descrição de um crente regenerado. No capítulo 5, eles são livres da lei de Deus, são justificados. No capítulo 6, são livres do poder e da escravidão do pecado e da condenação da lei. Então, nós veremos hoje que não estamos debaixo da lei. Essa informação é muito importante, nós temos em mente. O cristão não está debaixo da lei. Esta é a razão pela qual ele pode servir a Deus. Isso levanta uma série de questões que Paulo responde. De que maneira, então, o crente está livre da lei, se a lei é a expressão da vontade de Deus e ela é válida para todos os homens? A lei, então, é uma coisa ruim? Deve ser removida? Qual é o papel da lei? Paulo levanta essas questões, como vimos nos capítulos anteriores, para responder os seus opositores, os seus inimigos do evangelho, os inimigos que distorciam a palavra dele. Ele quer neutralizar essas investidas desse inimigo no meio da igreja. Por quê? Porque essa dúvida que eles levantam da veracidade da doutrina do evangelho, isso vai enfraquecer a fé dos cristãos. Então, ele tenta levantar o questionamento e responder, a fim de que possa neutralizar toda a investida dos opositores do evangelho. Feitas essas considerações, amados, nós iremos agora passar nas análises dos versos do capítulo 7. Vamos analisar verso a verso. Vamos falar que somos livres da lei. Romanos, capítulo 7, do verso 1 ao verso 3. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa enquanto ela está viva? Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera, se quando o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Aqui eu destaco mais uma vez a mensagem de Paulo, que ele propositadamente diz: vocês não sabem? É justamente essa mensagem que devemos deter, essa mensagem que nós temos que dar importância. E qual é a mensagem? Que devemos saber que a lei tem domínio sobre uma pessoa enquanto ela está viva. Vamos continuar a leitura. Romanos, capítulo 7, no verso 4 ao verso 6. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos sujeitos, para que servamos da maneira nova, segundo o Espírito,
e não da maneira antiga, segundo a letra. Vamos agora analisar os versos. Do verso 1 ao verso 6, aqui fala que somos livres da lei. Ele faz uma analogia do casamento. Paulo ensina, utilizando o fato de que a única possibilidade de liberar a mulher casada do domínio da lei matrimonial era pela morte do marido. Então, nessa analogia, o marido é igual à lei. É fria, perfeita, rígida e acusadora. A mulher somos nós, imperfeitos, inconstantes e fracos. A morte possibilita novas núpcias legais com Jesus, que é amoroso, puro, perfeito e delega poder, através do Espírito Santo, à noiva para obedecer os seus princípios. O que nós vemos aqui? Que Paulo utiliza a analogia da lei do casamento para fazer a alegação de como podemos nos livrar da obrigatoriedade do cumprimento da lei mosaica, o peso da condenação que ela nos aflige. Então, a nossa união com a lei demonstra que há uma incompatibilidade de gêneros, no sentido das diferenças cruciais que se apresentam entre nós e a lei, que poderia acabar num divórcio. Porém, a liberdade de um dos cônjuges só realiza com a morte de um deles. Então, na analogia de Paulo, ela sofre uma pequena distorção quanto a quem morre, para se livrar do matrimônio. Veja bem, no caso foi a mulher quem morreu, nós, e não o marido, a lei. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Então, revivemos uma nova aliança, uma nova vida com Cristo. Então, esse novo matrimônio, e não há mais acusações. Por quê? Porque também não há nem condenação. Há sim uma ajuda, uma capacitação, um auxílio no cumprimento das obrigações e da obediência devida. Por quê? Porque ao nosso novo matrimônio, que é legal, porque houve a morte de um dos cônjuges, nós somos ajudados por esse novo cônjuge a cumprir as obrigatoriedades de mulher, de esposa. Então, nós vimos que, ao morrermos com Cristo, a lei não pode mais nos condenar. Estamos unidos a Cristo, absolvidos de qualquer condenação. Nós vimos isso em Gálatas, capítulo 3, verso 13, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Vimos também em Efésios capítulo 2, no verso 5 e verso 6, essa questão. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então vimos que a lei não obriga os mortos, rompe os votos de obediência aos preceitos legais da lei. Então, a antiga aliança, constituída de letra, é um código externo. A nova aliança, que vem da atuação presente e pessoal do Espírito, de forma interna, internamente, aquilo que era impossível ao homem, agora Deus realiza. Então, vimos que a nossa união mística com Cristo nos liberta da lei, que agora não pode mais nos condenar. Aos mortos, para o pecado, não há obrigação de cumprir os votos da lei. Então, a antiga aliança, que era constituída pela letra, era um símbolo externo. A circuncisão era esse símbolo. Na nova aliança com Cristo, a circuncisão agora é no coração, é internamente. E o Espírito Santo ajuda em nossas vidas, pois nós estamos agora fazendo parte do templo do Espírito Santo. Então, possibilita que aquilo que antes era impossível, cumprir os preceitos da lei através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Não por uma imposição mais, mas agora por amor e pela ação do poder em nós. Então, isso muda todas as coisas, queridos. Então, o único motivo para a nossa libertação da lei
foi a nossa morte, com e em Cristo, para o pecado. Então, debaixo da lei, dávamos frutos carnais para a morte. Debaixo da graça, nós somos livres da lei para servir o nosso Senhor Jesus. Servimos em novidade de espírito, não mais na caducidade da letra. É isso que Paulo está nos ensinando. Então, estamos com Cristo e em Cristo. Não há mais condenação da lei, pois nós estamos mortos para o pecado. Então, vivemos agora como escravos da justiça para servir a Deus. Longe de Cristo, nós dávamos frutos para a morte. Debaixo da graça, agora nós somos capazes, por Deus, através da ação do Espírito Santo em nós, somos capazes de viver segundo os preceitos em obediência. Então, há uma nova vida em espírito. Então, observe o significado dos paralelos aqui que eu vou fazer, do capítulo 6 e do capítulo 7. Morremos para o pecado e para a lei. Vimos isso no capítulo 6, verso 2, capítulo 7, verso 4. Nós estamos livres do pecado e da lei. Vimos isso no capítulo 6, verso 18 e no capítulo 7, verso 3. Somos justificados do pecado e libertos da lei. Vimos isso no capítulo 6, verso 7 e no capítulo 7, verso 6. Então, nós vivemos em novidade de vida, novidade de espírito. Vimos isso no capítulo 6, verso 4 e no capítulo 7, verso 6. Então, comparando a lei dos livros, né, vem a desobediência. Nós somos desobedientes. Então, vai aí a questão do judaísmo. A lei no coração, nós nos tornamos obedientes e fazemos parte do cristianismo. Todo aquele que obedece à lei, ela demonstra estar sobre o judaísmo. Então, aqui eu quero demonstrar as bênçãos alcançadas e descritas no capítulo 6 e no capítulo 7, que nos proporcionam uma nova visão, uma nova vida, graciosa e de obediência a Deus. Aquilo que antes era impossível, devido à nossa natureza caída, nós agora somos resgatados com Cristo Jesus e tudo mudou. Nós somos agraciados e podemos cumprir a vontade de Deus através do poder do Espírito Santo operando em nós. Nós vamos falar mais a respeito do poder do Espírito Santo operando em nós no próximo capítulo. Romanos capítulo 7, no verso 7 e o verso 9, nós vamos começar aqui a falar sobre a defesa da lei. O que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas se eu não teria conhecido o pecado, a não ser por meio da lei, por que eu não teria conhecimento da cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobice? Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Do verso 10 ao verso 13, nós vamos continuar falando sobre isso. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou o mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim. De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Vamos ver nesse verso 7 ao verso 13. A lei é pecado? Paulo corrige um possível mal-entendido de seu ensinamento. Ele afirma que a lei era responsável tanto pelo pecado como pela morte. Usando pelos antinomianos, esta tese distorcida atua como uma barreira para a união com Cristo. Então, o propósito de Paulo é inocentar a lei. De fato, a lei não gera o pecado e a morte, pois o responsável é a nossa natureza humana decaída.
Como eu disse anteriormente, Paulo demonstra uma preocupação quanto à distorção de suas palavras de serem um impedimento para o Evangelho. Então, ele quer colocar bem claro que a lei não causa o pecado e a morte. A lei mostra o pecado, ele revela o que Deus desaprova. E assim a lei pode proporcionar aos homens, a partir desse conhecimento, uma inclinação para realizar justamente aquilo que são impedidos de fazer. Então, veja bem, é semelhante como uma pessoa vê uma placa proibido jogar lixo. Aí a gente vê ao redor dessa placa vários lixos depositados, ao redor, debaixo da placa, em todo lugar. Então, por quê? Eu vou supondo que certamente essa pessoa que jogou o lixo, ela pensou assim, bom, aqui é mais fácil, eu vou jogar o lixo aqui porque as pessoas querem manter esse local limpo. Bom, se quer manter o local limpo e ver sujo, vai vir uma pessoa responsável, vai pegar esse lixo e vai colocar no lugar devido. Mas eu, que estou jogando lixo, sou mais preguiçoso, não quero colocar o lixo no seu local devido, então eu aproveito a ocasião e jogo aonde eu não posso jogar. É mais ou menos por aí. A lei, ela não obriga ninguém a pecar, e ela nem é a causa do pecado, mas ela mostra uma possibilidade do pecado, e a pessoa desperta para isso e executa. Então, tudo aquilo que a lei faz é mostrar o erro, mostrar aonde a pessoa errou, e até mesmo fazer com que ela se incline a fazer esse erro. Então, Paulo faz também nesses versos uma analogia de Adão no paraíso. Adão, que é a cabeça, o representante da humanidade, pecou, logo todos pecaram. Então, Paulo se via em Adão. Filo de Alexandria dizia que a cobiça é o pecado praticado por Adão. É a raiz de todos os males. Então, Paulo faz um paralelo entre o paraíso na ordenança e o Sinai, a lei de Moisés. Tanto o mandamento dado a Adão quanto a lei dada a Moisés foi dada para trazer vida. A ação e o pecado resultaram em um instrumento para a morte. Então, o que eu quero dizer aqui é que Paulo lembra do pecado original de Adão no paraíso, que cobiçou ser Deus. Então, ao fazer um paralelo entre a ordenança dada no paraíso e a lei dada no Monte Sinai, ambos eles tinham o mesmo propósito, é gerar vida nas pessoas. Mas a ação da desobediência leva o pecado e a morte. Então, a lei, ela reviveu o pecado já praticado, porque agora passa a ser reconhecido. Então, o salário do pecado é a morte. E o homem sem Deus não pode jamais agradar a Deus. Nesse caso que eu falo sem Deus, é sem o Espírito Santo, é sem Jesus. Então, Paulo aqui nos ensina uma coisa, que a lei revela o pecado. Sem ela, não se conheceria o pecado. A lei provoca o pecado, despertou o desejo pecaminoso. A lei condena o pecado. Consciente do pecado, por ele foi condenado e também ele morreu. Esta é a penalidade. Então, as exigências da lei revelam a própria natureza e a vontade de Deus. Portanto, são santas, justas e boas. O pecado, usando a lei, causou a morte. Então, a lei revela o pecado, porque antes a lei da humanidade, a humanidade toda pecava, mas não sabia o que era pecado, não tinha conhecimento que isso desagradava a Deus. A lei foi dada e aquele que não cometia determinados delitos, eles foram despertados para cometê-los. Então, usou a lei para aumentar mais os seus delitos. Então, a lei traz a consciência à humanidade e aos seus pecados para uma condenação e para a morte. A lei, ela não gera isso. O que gera é o que está dentro de nós. A lei, ela é santa, justa e boa. Ela nos fornece e nos concede o entendimento da vontade de Deus. Ela não provoca o pecado. Ela só traz a consciência. Veja bem, a gente não culpa uma faca ou um revólver por ele ter cometido um assassinato. Não foi o revólver, a faca, o culpado. Eles foram instrumentos para isso. O inimigo
que cometeu esse delito, quer dizer, a pessoa que cometeu esse delito é que é responsável, e não os objetos. Então, da mesma forma, a lei. Ela não é culpada pelo pecado dos homens. Ela só revela os homens. Essa é a defesa de Paulo. Essa é a defesa de Paulo para a lei. Então, agora nós vamos passar a falar da fragilidade da lei. Romanos, capítulo 7, verso 14 ao verso 17. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que eu não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Aqui começa a mudança do tempo verbal, do passado para o presente. Passa do impessoal para uma experiência pessoal. Então, a minoria dos teólogos diz que Paulo aqui é um judeu piedoso antes da sua conversão. Um ímpio que deseja fazer o que agrada a Deus, mas não consegue porque o pecado fala mais alto. Outras vertentes de teólogos, em sua maioria, diz aqui que Paulo fala da sua experiência como homem convertido a Cristo, maduro na fé. Porque só um homem convertido consegue verdadeiramente reconhecer a sua escravidão do pecado e a sua vida. E quem tem prazer na lei de Deus. Então, somente um crente convertido, próximo a Deus, tem essa visão de vida. Porque o nosso Deus é luz. A luz ilumina a nossa vida a ponto de reconhecer quem somos. Então, vê os nossos defeitos e os nossos pecados à medida que nós nos aproximamos dele. Como disse, eu vou focar na mensagem que Paulo nos fala aqui, de forma objetiva. Então, eu quero retratar os versos como eles são, da mensagem que Paulo quer tratar. Então, vamos continuar nessa leitura aí. No verso 18 ao verso 22, nós vimos o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu mais quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. No verso 23 ao verso 25, nós vamos concluir esse argumento de Paulo. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Vamos analisar esses versos. Do verso 14 ao verso 25, nós vamos falar da fragilidade da lei. O problema não está na lei, mas naqueles que se guiam por ela. A lei é espiritual, santa, justa e boa, mas não pode livrar o homem do seu eu, que de certa forma é ainda escravo do pecado. A grandeza da graça opera em nós a justificação. Somos libertos da penalidade do pecado. A santificação, nós somos libertos do poder do pecado. E a glorificação, na qual seremos libertos da presença do pecado. Essa é a grandeza da graça. Então, a lei espiritual ela é santa e justa. E não pode mudar ou ajudar o homem a vencer a natureza. Ela não pode ser mudada pela lei. Essa natureza, ela só pode ser mudada com a ação do Espírito Santo em nós. A nossa carne, ela é inclinada ao pecado. Nós temos o poder de Deus que nos ajuda a sufocar esse pecado que habita em nós. Então, através da justificação, nós alcançamos essa graça por Jesus Cristo. Essa é a grandeza da graça de Deus, que opera em nós, nos dá a justificação, nos dá a santificação e nos concederá futuramente a glorificação. Somente na glorificação que nós seremos
não seremos mais fustigados pelo incômodo do pecado, porque nós vamos ser libertos da presença do pecado nas nossas vidas, porque nós teremos um corpo incorruptível. Por isso que é importante nós entendermos que a justificação nos livra do poder de Deus, do poder do pecado nas nossas vidas. A santificação é gerada nas nossas vidas, então nós vamos ser libertos dessa coisa opressora, mas através do Espírito Santo de Deus. Somente na glorificação que nós seremos libertos totalmente da presença do pecado e da ação do pecado em nossas vidas. Nós temos que ter isso em mente, queridos. Então, Paulo faz uma analogia entre a carne e o espírito. Essa tensão revela a questão do já e o ainda não, entre o reino já inaugurado por Cristo, mas ainda não concretizado fisicamente. Então, a realidade da queda fez com que o corpo e o coração, que é a vontade, pensamentos e sentimentos do ser humano, ficassem comprometidos com o pecado e estão sendo recuperados pela ação de Deus em nós através do Espírito Santo. Esta obra só será completa quando Jesus voltar. Agora nós vamos falar sobre o reino de Deus, que tem uma característica muito interessante. Esse reino de Deus já chegou quando Cristo veio ao mundo e continua presente através do trabalho do Espírito Santo. A Bíblia é bem clara quanto a essa questão. Mas somente vai estar completo o reino de Deus no final dos tempos, quando a vontade de Deus estará feita em todos nós, em todas as pessoas, quando tudo e todos se renderem à soberania de Deus. Então, o reino de Deus ainda não está completo. Nós ainda estamos entre o já e o ainda não. E nesse período é que encontra-se essa barreira nas nossas vidas. O reino já chegou, mas ainda não está presente na sua plenitude. Então, somente irá acontecer depois da segunda vinda do Senhor Jesus. Então, é exatamente nesse período aí é que vem essa guerra interna do cristão. Ele precisa aprender a viver nesse período. Então, onde ainda o pecado não foi totalmente retirado do ser humano. Então, nós vivemos numa luta interna. A carne e o espírito regenerado, mas que ainda não está liberto da carne. O nosso espírito está pronto, mas a nossa carne ainda é fraca. Então, nós temos que saber a quem nós vamos alimentar, se é o nosso espírito ou a nossa carne. Essa é a nossa luta. Então, a natureza adâmica, impotente, que ainda existe em nós, vive em conflito com a nossa natureza espiritual. A dupla realidade, a lei de Deus e a lei do pecado, vive em guerra em nosso corpo mortal. Não temos como lutar contra o pecado usando as nossas forças. O Espírito Santo é que nos ajuda a vencer. Então, veja bem, há uma enorme diferença entre ter conflitos e pecar e viver no domínio do pecado. Vimos isso em 1 João, capítulo 3, no verso 6 e no verso 9. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. 1 João, capítulo 3, verso 6. Todo aquele que nasce de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 1 João, capítulo 3, verso 9. Então, vimos aqui que vivemos numa guerra interna, num conflito interno. Mateus, capítulo 26, verso 41, o Senhor Jesus diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito é sempre disposto à obediência. Ele foi regenerado, mas a carne, com suas limitações naturais, não acompanha a disposição do espírito. Então, cabe a nós escolher a quem devemos nos dedicar. Como eu disse, temos que nos dedicar às coisas do alto, às coisas celestiais e buscar a santificação. A santificação é muito importante. Nós não somos mais dominados pelo pecado, então devemos buscar uma intimidade com Deus para alcançarmos o poder da nossa santificação. Eu tive um professor de teologia que fez uma analogia entre a santidade e a escada rolante. Isso me marcou muito.
Então, todas as vezes que fala sobre santidade, eu me lembro disso. Bom, é uma escada rolante descendo, aquela escada rolante que desce, e nós subindo degrau a degrau nessa escada rolante. Todas as vezes que nós dispomos a nossa vida e nós buscamos a santidade, a presença do Senhor, nós vamos subindo degrau a degrau. Nós vamos matando a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Então, nós vamos subindo essa escada rolante. Então, quanto mais alto nós estamos nessa escada rolante, mais próximos do Senhor e mais intimidade com Deus nós temos e mais santificação nós alcançamos. Mas a partir do momento que nós pararmos de buscar, a gente vai descendo degrau a degrau, chegando até ao início da escada de novo. Então, a nossa vida, a nossa busca da santidade, ela é constante e ela é uma luta interna, pessoal, é uma luta constante na busca da santidade junto ao Senhor, junto às faces de Deus, buscando na comunhão diária com o Senhor. Então, essa analogia da escada rolante nos faz entender que é no esforço pessoal da busca da santidade. Mas a santidade vem pela graça e fé. Nós não alcançamos com a força do nosso braço, mas quando nós escolhemos negar a nós mesmos para buscar aquilo que agrada a Deus. Então, assim nós alcançamos a santidade. Então, vamos aqui demonstrar o conflito de um salvo. Bom, a natureza da lei versus a natureza humana. A natureza da lei ela é espiritual, a natureza humana ela é carnal. O saber versus o fazer. O saber, nós temos o conhecimento, nós adquirimos o conhecimento. Mas o fazer, não praticar, há uma distância. Quando nós temos o conhecimento, nós deveríamos fazer, mas a nossa luta interna daqueles que não são salvos é não praticar. Daqueles que são salvos é buscar a graça de Deus para fazer. Mas Paulo ali está demonstrando que ele tinha um conhecimento, mas não fazia, não praticava. Então aqui demonstra que aquele que tem conhecimento e não pratica é aquele que está na prática do pecado. Aquele que tem conhecimento, mas ele busca através do Espírito Santo a fazer, ele vai ser mais capaz de executar, não necessariamente que ele vai fazer, porque muitas vezes, amados, nosso impedimento fala mais alto. Então, há uma diferença entre saber e fazer, mas a nossa busca é sempre negar as nossas vontades para fazer a vontade de Deus. E isso vamos buscar essa graça através da presença e o poder do Espírito Santo em nós. Então, Paulo está aqui descrevendo. Então, uma vertente fala que isso aqui está retratando o ímpio. A outra vertente fala que aqui está retratando a luta interna de um cristão salvo. Então, há uma luta também da liberdade versus da escravidão. A liberdade, quando eu não faço aquilo que devo fazer, eu abro mão da graça e me torno escravo, porque eu fortaleço a minha carne. Isso aqui, eu estou falando daqueles que deliberadamente pecam, o ímpio. Mas o salvo, mesmo ele buscando a presença do Espírito Santo, muitas das vezes ele não consegue fazer aquilo que ele tem que fazer. Mesmo assim, ele abre mão da graça e fortalece a carne. Eu espero que eu esteja sendo compreendida por vocês, porque aqui estou retratando as duas vertentes de pensamento. Um para o salvo e o outro para o ímpio. Mas aqui a gente está falando do judeu como Paulo, né? Antes da conversão. Ele era um judeu piedoso, quer dizer, um judeu que tinha um comprometimento de cumprir a lei, mas ele mesmo assim não conseguia cumprir, né? Pela incapacidade humana. Aqui nós vemos que mesmo a gente sabendo o que deve ser feito, há uma luta até a execução, a prática daquilo que devemos fazer. Vou demonstrar aqui as 5 leis que Paulo fala. A lei de Deus é a lei da nossa mente. O que fazer? A nossa mente pergunta.
Então, a lei do pecado é igual à lei da nossa carne. Então, a nossa carne acaba fazendo o que não era para fazer. A lei da nossa carne reina, impera, quando nós não buscamos a presença do Senhor. Então, ele diz assim: a lei completa do nosso ser é igual à luta das duas leis. A lei do pecado sempre vai vencer para o ímpio, porque ele não tem a graça de Deus. Se lutarmos com as nossas próprias forças, a lei do pecado também vai vencer. Por quê? Mesmo o cristão convertido, que busca fazer as coisas pelas suas próprias forças, a carne vai reinar. Por quê? Porque precisamos da graça. Sem a graça de Deus e sem a ação do Espírito Santo, a carne sempre vai vencer. Nós só podemos vencer a nossa carne com o poder do Espírito Santo reinando em nós. Espero que eu tenha sido bem claro aqui, queridos, quando Paulo retrata essas 5 leis e como eu tentei demonstrar aqui para vocês. Então, Paulo retrata a necessidade de uma entrega genuína a Cristo. O homem não tem como agradar a Deus com o seu próprio esforço, porque ele não tem condição, ele é sem condição nenhuma, moral e espiritual, para que com a sua própria força possa vencer e agradar a Deus. Então, o alvo da lei é levar todo homem a dar esse grito: quem me livrará do corpo dessa morte? Aqui é um consenso entre as duas linhas de pensamento. Tanto a maioria quanto a minoria chega à conclusão de que a lei ela vem somente mostrar ao homem, tanto salvo quanto ímpio, que somente pela graça de Deus nós podemos alcançar a liberdade dessa morte. Todos os dois, tanto o salvo quanto o ímpio, perguntará: quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Senhor Jesus, o nosso Senhor. Graças a Deus porque o Senhor Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Graças a Deus por isso, porque é através dele que nós vencemos. Esse é o consenso das duas leis que nós queremos retratar aqui. Das duas leis, não. Das duas vertentes da teologia. Todos eles chegam a um ponto comum, que a lei leva todo homem a gritar: eu preciso de um Salvador. Graças a Deus, porque o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Então, veja bem, nós temos aqui, através do Senhor Jesus, o perdão dos nossos pecados. Somos libertos da escravidão do pecado e da condenação da morte pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos falar do poder do Espírito Santo na próxima aula. Então, ele nos resgatou dessa morte. O Senhor Jesus fez isso por nós. Então, a nossa luta interna, em busca de santidade, ela é vencida graças a Deus, pelo nosso Senhor Jesus, através do Espírito Santo de Deus, que ele permitiu que morasse em nossas vidas. Então, o Espírito Santo será o assunto da nossa aula. Se assim Deus permitir, na próxima aula nós vamos tratar desse assunto. Mas nós estamos aqui caminhando para o final da aula, para as nossas considerações finais, porque eu me esforcei, amados, para colocar para vocês essas duas vertentes teológicas, para que vocês possam entender que, apesar de todo o entendimento, ou da luta interna, ou do convencimento do nosso pecado, que nós somos libertos dele, toda ação para vencermos o pecado vem da graça do Espírito Santo de Deus operando em nós. Nós temos que entender que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós temos um Deus dentro de nós. Então não há impedimento algum para nós vencermos os pecados que, porventura, anteriormente dominavam as nossas vidas. Quer seja um vício, quer seja um hábito pecaminoso, toda e qualquer prática pecaminosa pode ser vencida pela ação do Espírito Santo que opera nas nossas vidas. Isso tem que ficar bem claro, irmãos. Vamos às nossas considerações finais.
Desfrutando da liberdade em Cristo e estando identificados com Ele e sob o seu domínio, iremos servi-lo em novidade de espírito e não na velhice da letra. Por causa da lei, o homem natural ou salvo descobre em sua natureza uma revolta contra a lei e que ama o pecado. Pior ainda, quando deseja fazer o bem e não pode fazer, e aquilo que faz não aprova. A segunda obra da graça triunfa sobre o pecado, que é a ação do Espírito Santo. Embora não tornemos uma pessoa moralmente perfeita, no entanto, permite que alcancemos um amor perfeito. Devemos ser diligentes em todas as maneiras, sempre confiando em Cristo, para alimentar o homem novo e matar o velho homem. Devemos nos aprofundar no conhecimento das Escrituras, pois sabemos que por meio do ensino da verdade da Palavra de Deus, teremos auxílio nessa batalha. Faremos uso do meio da graça para o progresso da santificação. Temos que entender que nossa redenção não pode ser baseada no que fazemos, mas no que Cristo fará por nós e em nós, mediante o seu Espírito. Então, queridos, assim nós encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar a Deus e agradecer. Ó Senhor Deus, gracioso e maravilhoso Pai, suplicamos ao Senhor que venha nos ajudar nessa obra transformadora que o Espírito Santo tem de fazer nas nossas vidas. E através das nossas vidas possamos testemunhar do seu poder transformador, Senhor. Pai, mediante essa graça, podemos vencer o pecado que habita em nós, porque ainda não fomos libertos totalmente dessa presença do pecado em nossas vidas. Mas o Espírito Santo que habita em nós, graças a Deus pelo Senhor Jesus, que nos tornou templo do seu Espírito, a fim de que possamos vencer nessa batalha. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos a mudar o nosso entendimento, para que possamos fazer e saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós. Que o Senhor nos dê força e coragem para vencer a nós mesmos e podemos desfrutar dessa maravilhosa santidade que o Senhor nos fornece, dia após dia, suprimindo a vontade da nossa carne e buscando a presença e as faces do Senhor para que possamos glorificar o Teu nome. Ajuda-nos, ó Pai, a ser a carta aberta de Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, a ser a luz do mundo e o sal dessa terra, para que possamos fazer a diferença na nossa família, na nossa parentela, aonde quer que o Senhor nos plante, para o louvor do Teu nome. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Abraços a todos, na certeza que Deus está operando em nós essa transformação necessária, para que nós sejamos vitoriosos, pois a verdade da palavra, ela nos fortalece. Um abraço, um beijo a todos, até a próxima aula.